Amém? Temos 4 cultos hoje, 7, 9 e meia, 15, 18 horas. Também vou pregar em Parque Paulista hoje. Vou sair daqui depois do segundo culto, depois do almoço vou para lá. E dia especial, irmãos. Um dia para você parar, refletir, pensar. Se os restos mortais de Jesus fosse encontrado naquele túmulo, nós não estaríamos aqui hoje. Mas não foi encontrado. E não foi porque roubaram o corpo de Jesus, foi porque ele ressuscitou. Então, na ressurreição, ele provou quem ele dizia ser. Quem não quiser acreditar, não acredite. Mas quem tem acreditado, tem sido abençoado em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial. Muito especial porque foi numa manhã de domingo que ele ressuscitou. E ressuscitou para te dar vida. E uma vida com abundância. Amém, pessoal? E ele escreve o nosso futuro de uma tal maneira que a gente não sabe direito como vai ser, o que vai ser, mas quando a gente para e espera no Senhor, a coisa vai se encaixando, às vezes é rápido, às vezes aos poucos, depende da nossa fé, e quando a gente vê, tudo se encaixa, porque ele é perfeito em nome de Cristo. Amém? Cabe a gente acreditar e aceitar os desígnios do Senhor, que nem sempre concordam com o nosso, mas é o dele que tem que prevalecer. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. Todos os evangelhos falam da ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos da Bíblia, né? Não os evangelhos fora da Bíblia, que muita gente fica aí querendo inventar história, não. Mas os 4 evangelistas aqui vão falar da mensagem. No versículo 1 diz assim: e no primeiro dia, Lucas capítulo 24, tá? Capítulo 24, versículo 1, não é versículo 11 não. Capítulo 24, versículo 1. Isso. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Imagina aquelas Marias ali, como que elas não entraram em desespero quando não viram o corpo de Jesus. 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre quem? Entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, tinham esquecido então. A gente não está vivendo o melhor de Deus por causa disso. A gente está esquecendo das palavras do Mestre. Elas tinham esquecido. E lembrando-se das palavras, e lembrando-se das suas palavras, e lembraram-se, perdão, é aqui que eu quero parar. E lembraram-se das suas palavras. Bom, é aqui que eu quero parar. Os 2 varões que aparecem, eles falam assim: por que vocês estão procurando aquele que vive aqui entre os mortos? Aqui não é o lugar de procurar. Cemitério é lugar de morte. Aqui não é o lugar de procurar. Ele está vivo. Ah, tá. Mas como é que é isso? Vocês esqueceram o que ele disse? Irmãos, as palavras de Cristo são palavras de vida. O Evangelho é palavra de vida. É lógico que Jesus tem seus caminhos.
Mas quando nós nos rendemos à palavra, nos rendemos a Ele, até aqueles caminhos que a princípio nós não compreendemos, vai gerar vida. Você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias através daquilo. Amém, pessoal? E a gente tem vários casos na Bíblia e também entre nós, de pessoas que parecia que perderam tudo, porque estavam na direção de Deus, parecia que perderam tudo, e depois viram que a coisa virou. Sempre vira. Por quê? Porque nós estamos na direção de Deus e não esquecemos das palavras dele. O problema é que nós começamos a esquecer como elas. E quando elas esqueceram, quando elas esqueceram das palavras que ele tinha falado lá na Galileia, elas entraram em pânico quando entraram lá no sepulcro e ele estava vazio, sem o corpo de Cristo. Os dois varões simplesmente lembraram. Tem que trazer à memória o que te dá esperança. Não tem que trazer à memória as coisas ruins, as coisas que te jogam para baixo, depressivos. Não, coisas depressivas não. Tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança, diz a Bíblia Sagrada. Elas então estão perplexas, aterrorizadas. Olha as palavras que o Lucas usa. Perplexas, elas estão aterrorizadas. Levaram o corpo do mestre. E agora? Como é que vai ser? E os dois varões falaram assim: vocês estão procurando o que vive entre mortos. Ele está vivo. Vocês esqueceram? Lá na Galileia, ele não disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Hoje é o terceiro dia, vocês esqueceram? Vai embora. Ele não está aqui não, no cemitério não. Vai lá, vai procurar onde ele falou que ia encontrar vocês. Amém, Jesus? A gente precisa fazer uma escolha. A Bíblia chega a dizer: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção, a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Ele dá orientação para a gente escolher. Ele não vai obrigar a gente a escolher, mas ele dá orientação para a gente escolher. Ele fala: eu coloco diante de vocês a bênção, a maldição, a morte, a vida, está tudo diante de vocês. Eu coloco tudo diante de vocês. Escolhe, então somos nós que escolhemos. Escolhe, pois, a vida, ou escolhe, pois, a bênção, para que vivas. Então, a escolha é minha. Amém, pessoal? Eu devo escolher me levantar ou abaixar a cabeça, sobre o céu ou sobre viver na terra. Você tem que saber o que você quer, o mundo ou a igreja. Você tem que saber o que você quer e tomar uma decisão, ou decisões, que não é uma só. Durante a sua vida você vai tomar várias decisões, mas a escolha sempre foi nossa, irmãos. Jesus não vai levar ninguém amarrado para o céu. E não vai acorrentar você, colocar no ombro e carregar você para o céu. Ele vai colocar diante de você as escolhas. Nós não temos que buscar Jesus entre a morte, os que estão mortos. Não vamos achar Jesus no mundo. Vamos achar Jesus na Bíblia. Não vamos achar Jesus em outros livros, em culturas. E eu não estou falando nada contra você buscar enriquecer em cultura, crescer, estudar. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou o maior incentivador. Amém, pessoal? Mas não é ali que eu vou encontrar Jesus. Não é na faculdade que eu vou encontrar Jesus. Não é na boca de um professor eloquente, uma professora eloquente, que eu vou encontrar Jesus. Eu vou encontrar Jesus na Bíblia Sagrada. Eu não posso esquecer disso, irmão. Amém, pessoal? Eu posso ser o homem mais inteligente, mais rico, milionário. Não tem jeito. A mesma coisa, eu vou encontrar Jesus na palavra. Não adianta eu tentar procurá-lo entre os mortos, naquilo que não vai me enriquecer espiritualmente, não vai me conduzir para o céu. Ele ressuscitou, irmãos. Eu não posso ficar agora como Jesus falou para o Paulo, dando murro em ponta de facas, recalcitrando contra aguilhões. Eu tenho que simplesmente receber no coração esse entendimento e me alegrar. Eu tenho a eternidade, eu tenho a vida eterna comigo, eu tenho o meu Senhor Jesus que morreu por mim. Diga amém, Jesus.
Salmos 88. Deixa eu falar de uma coisa aqui com vocês. Continuar falando sobre esse assunto aqui. Hoje a mensagem não vai ser muito demorada. Vou dar uma mensagem bem rápida. Tem a apresentação dos jovens. Culto das 9h30. Além dos jovens, tem as crianças também. E a gente vai buscar Deus bastante. Mas olha aqui no Salmos 88, versículo 9. Vivo Ele está. Ele fala assim, o Davi. O salmista fala assim no 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás Tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e Te louvarão? Não, claro que não. Deus quer mostrar maravilhas para os vivos. Aí eu vou ter que te dizer, se você está procurando Jesus entre os mortos, você vai estar morto. Entende? Jesus não está em conceito filosófico. Ele ressuscitou. Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Recebeu a glória dele. Cabe a nós aceitar seus desígnios e recebê-lo de coração. E atender o que ele fala pela palavra. É na palavra que ele se revela. Não tem em outro lugar. Ele não vai se revelar só porque você está passando por um momento difícil. Agora, a forma como você enfrenta o momento difícil é que vai trazer ele para perto de você. Ou afastá-lo de você. Não é só porque você sofre que ele vai correr para você. Entende? Ele ressuscitou, você não pode esquecer disso. E tudo vai passar pela sua fé agora. Tudo vai passar pela sua fé. A sua fé vai aproximá-lo ou afastá-lo. Você tem que saber o que você realmente quer, o céu ou a terra. Aqui somos peregrinos, vamos passando, a gente quer a eternidade. Mas muitos estão vivendo aqui como se não tivesse uma eternidade para viver com Cristo. E eu nem quero falar de pecados hoje, não quero. Jesus morreu na cruz para levar seus pecados e quando ressuscitou, já tinha carregado todos eles. Eu nem quero falar disso. Eu só quero que você entenda que você tem a quem recorrer. Ele vive. Ele reina. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Não adianta procurar saída para você, recurso para você, perdão para a sua vida, alegria para o seu coração, em outra fonte. A fonte de vida é Ele. E você não vai achá-lo entre os mortos. Amém, pessoal? Não vai achá-lo. Hoje de manhã eu lembrava que eu falava para os jovens lá no retiro de carnaval. Eu falei para eles, teve um determinado dia que eu comentei com eles. Falei, se vocês fossem lá fora agora, vocês iam achar vários blocos de carnaval. Se alguém está de fora, olhando o bloco e vendo o pessoal se divertir, vai pensar assim, poxa, que vida, é isso aí que eu quero para mim, essa alegria. Mas é tudo fachada. Ali tem pessoas depressivas que depois vão cair na depressão. Quando a euforia foi embora, vão voltar para a depressão. Quando a euforia foi embora, vão voltar para práticas erradas. Muitos vão pensar em se matar. Muitos estão ali já com amantes, traindo seus cônjuges. Estão lá dentro naquela farra toda, já com amantes, traindo seus cônjuges. Muitos estão na prostituição. Aquilo é mentira. Você não vai encontrar Jesus entre os mortos. Amém, pessoal? Aqueles dois anjos, os varões são anjos do Senhor ali. Foram o que eles falaram para aquelas mulheres que foram até lá. Falaram, vocês estão chorando por quê? Mas porque vocês estão aqui procurando Ele, esqueceram. Não pode esquecer o que Deus fala ao teu coração. Aquela palavra que se revelou a você, você não pode esquecer.
Aquilo vai se cumprir. Elas esqueceram e estavam lá no terceiro dia. Mas ele ia ressuscitar, ele falou. E os anjos falaram. Ele não disse a vocês lá na Galileia que no terceiro dia iria ressuscitar? Ele ressuscitou, ué. Ele já mentiu para vocês alguma vez? E elas então se alegraram. Amém, pessoal? A tristeza deu lugar à alegria. Aí caiu a ficha. A Bíblia fala que elas lembraram. Se lembraram é porque tinham esquecido. E por isso estavam no lugar de morte, procurando Jesus entre os mortos. Não esqueça do que Jesus fez pela sua vida. Você que era viciado, você que era adúltero, adúltera, você que vivia na promiscuidade, você que vivia em práticas erradas, até traficava, você que andava pela rua encachaçado e até quase morreu por causa de cachaça, e agora qualquer coisa você fecha a cara, fica aborrecido. E começa a procurar Jesus em pessoas, em lugares, em coisas, até no lugar de morte. Jesus está na vida. Ele ressuscitou, irmãos. Eu é que tenho que parar e me resignar e me entregar totalmente e me render totalmente para poder encontrá-lo nos momentos mais difíceis da minha vida. Se no momento mais difíceis da minha vida ele não me socorrer, então ele seria mentiroso. Ele não é mentiroso, ele me socorre nos momentos mais difíceis. Nós é que nos momentos mais difíceis procuramos ele no lugar errado, porque aí vem o esquecimento. A gente esquece do que ele já prometeu, do que ele já fez, do que ele já falou, e a gente começa a procurar em lugar errado. O salmista então fala: a minha vista desmaia por causa da aflição. Está passando por coisa brava. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido a ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Claro que não. Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Não, são os vivos que têm que louvar. Entende? Aqueles que estão realmente buscando a Deus, esse que vai louvar, irmãos. Senão você vai louvar a Deus, mas cheio de prática errada, cheio de costumes errados, cheio de religiosidade, cheio de superstição, cheio de coisas estranhas. E você pensa que está louvando a Deus, mas não está louvando, porque o morto não louva a Deus. Entende isso? Está dando para entender, sim ou não? Está dando para entender que eu não estou falando de alguém que vai ressuscitar igual um zumbi dos filmes? Mas eu estou falando de alguém que conhece o Evangelho, mas não quer andar pela palavra, e na hora da aflição se entrega à aflição. Irmãos, eu tenho que saber, você tem que saber, na hora da aflição, para onde eu vou buscar Jesus? Para a morte ou para a vida? Ele não está entre os mortos. Então você não vai achar Jesus mergulhando na cachaça, não vai achar Jesus mergulhando na bebida, não vai achar Jesus mergulhando no pecado, não vai achar Jesus nas amizades, você não vai achar Jesus um ombro amigo para chorar. Você vai achar Jesus na palavra. Quanto mais aflição, mais envolvido com a palavra você deve ficar. Tem que entender que ele ressuscitou, e não se acha ele entre os mortos, se acha entre os vivos. Amém, pessoal? Então tem que ter um cuidado muito grande, porque senão você começa a depender até de um conselho de um amigo que nem cristão é, que nem respeitar o pastor, a igreja, a palavra, Jesus respeita, e de repente essa pessoa passa a ser o seu orientador, o seu mentor nas horas difíceis, porque em algum momento ele te ajudou. Não, seu mentor é Jesus, e aquela pessoa que Jesus colocou para cuidar da sua igreja. Hoje sou eu aqui, amanhã pode ser outro. Amém, pessoal? Mas em relação a Jesus eu sou secundário, mas abaixo dele eu estou representando ele aqui. Entende isso? Sim ou não? A gente tem que ter essa ideia de onde procurar Jesus Cristo. Onde eu vou achá-lo? As mulheres foram em lugar de morte, receberam uma repreensão, digamos assim. Por que vocês estão procurando ele aqui? Onde tem morte? Ele está vivo. Esqueceram o que ele falou para vocês lá na Galileia? Lembrei. É verdade, vamos embora, Maria, vamos embora. Até tudo era Maria, né? Então, vamos embora, Maria. Ô Maria, Os dois devem ter ficado assim: quem é a Maria? Não, todas elas são Marias.
Amém, irmãos? E vamos lá que ele já vive e não está mais aqui. E não estava mesmo, irmãos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas aqui, ó, ainda não acabei no Salmo 89, não. Não acabei no Salmo 89, no 88, né? Ele fala assim: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Irmãos, como que vai ser anunciado? Não dá para ser anunciado a benignidade na sepultura, a fidelidade na perdição. Não, a perdição não tem nada para você. A sepultura é o fim aqui. O início lá, para quem está com Jesus. Acabou. É simples assim, se alegre. É difícil? É, mas tem que se alegrar. E aqui está representando aquilo que você perde e aquilo que você ganha. Morte e vida aqui não é exatamente a morte. Também é, tudo bem. Mas é tudo que está fora da vontade de Deus na sua vida. Te conduz para a morte. Destruição, adultério, separação, confusão, família separada, família dividida, miséria, não tem nem o que comer em casa, não tem como pagar nem uma conta pequena tem dinheiro para pagar. A pessoa está toda, ela não está vivendo a vida de Deus. Amém, irmãos? E Deus quer que você viva, mas tem que procurá-lo no lugar certo. Entende? Tem que procurá-lo no lugar certo, onde tem vida. Onde ele realmente está, e não na sepultura. Se você for olhar para isso, você vai junto. Daqui a pouquinho você é uma pessoa introvertida, uma pessoa seca, uma pessoa rancorosa, uma pessoa depressiva, porque você olhou para as coisas ruins da vida que vem acontecendo com você. Você parou de olhar para a luz, está olhando para as trevas agora. E as trevas vão puxar você. Elas puxam. É como areia movediça. Se você ficar ligado nas trevas, ela vai te puxando para baixo. E você vai perdendo a alegria, vai perdendo a vontade, vai perdendo o interesse, vai começando a questionar, duvidar. Daqui a pouquinho, quando você vê, pum, já foi embora. Sexta-feira eu comentava aqui. Jesus apareceu para os 11 no monte e alguns deles duvidaram. Jesus falou assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu falei sobre esse poder na terra aqui na sexta-feira. Amém, irmãos? Ele achou ruim, digamos assim, dos 11 principais, mais próximos dele, alguns desses duvidarem de que ele estava ressuscitado. Essas mulheres não duvidaram. Quando elas receberam a notícia e lembraram, já correram. Não teve dúvida. É assim que Deus quer a gente. Deus não está preocupado se você errou. Elas erraram, certo? Foram procurá-lo no terceiro dia no lugar de morte. Elas erraram. Mas quando elas receberam a palavra, vocês não lembram, lá na Galileia? Elas lembraram e já correram. Elas não duvidaram, não ficaram lá, eu sei, mas é complicado, como assim ressuscitou? Eu não sei não, eu acho que ele abandonou a gente e não sei o que, a gente foi só vir cuidar do corpo dele, devem ter roubado. Não, elas não duvidaram. Quando elas receberam a palavra ali, elas acreditaram, lembraram na verdade, elas só foram lembradas, né? A palavra tinha sido dada antes lá em Galileia. Quando elas foram lembradas daquela revelação, daquela palavra que o próprio Senhor tinha dado, na hora acabou o sofrimento. Então vamos correr para lá. E ele vai nos encontrar onde ele falou. E elas já correram para encontrar Jesus. É assim que tem que ser a minha vida e a sua. Principalmente passando pelo que o salmista está passando, por aflição, por angústia. Nessa hora, eu tenho que procurar Jesus onde ele está. E não tentar achá-lo de alguma forma em qualquer lugar. Esse mundo não é para a gente, irmãos. Nós estamos de passagem. Diga graças a Deus. No versículo 12, ele vai falar assim, saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas. E aí? O que você acha? E a tua justiça na terra do esquecimento?
Então você vê que ele vem mostrando para a gente, sai disso. Sai daí. Não entra nessa. Você não vai achar Jesus desse jeito. Você vai achar Jesus se levantando, erguendo a cabeça, botando a palavra diante de você e lendo e orando até se revelar a você. É assim que vai ser, você vai encontrar saída. É assim que você vai encontrar a vida. Amém, pessoal? É assim que você vai aplacar todo medo. Vai tirar todo medo. Vai sentir o amor de Deus de volta. Vai sentir a presença dele sobre a sua vida. É assim que você vai lembrar. Esse dia eu tenho falado muito do Pedro e do Judas. Os dois traíram Jesus, sim ou não? Os dois traíram. O Judas traiu por 30 moedas de prata e entregou o mestre para ser crucificado, julgado e condenado. O Pedro negou Jesus 3 vezes, traiu Jesus, irmãos. Quando ele nega Jesus 3 vezes, ele enfatizou, eu não conheço. É você enfatizando, né? Quando Jesus falava assim, em verdade vos digo, ele está enfatizando. Isso aqui é uma verdade, não tem mentira aqui, pode me ouvir. O Pedro, alguém veio e falou, você estava com ele. Eu não conheço esse homem não. Não, você se veste com ele. Não, eu não conheço. Eu não conheço esse Jesus de Nazaré. Caramba, eu não conheço. O Pedro traiu Jesus. Qual a diferença dos dois? O Judas foi buscar a morte. E o Pedro, arrependimento, foi buscar a vida. Pedro virou o líder da igreja e o Judas morreu enforcado. E aí, morte ou vida? Você vai para onde? Nessa hora difícil, nessa hora de aflição. Você vai buscar quem? Ou buscar Jesus aonde? Amém, pessoal? O Judas, ele podia, eu pensava nisso. Alguém fala assim, pastor, mas o Judas, ele cumpriu com uma profecia. E realmente, a Bíblia fala que quem sentava na mesa com ele iria traí-lo. Mas a profecia falava de traição. Ele podia ter se arrependido. Ele podia estar lá junto com Maria, igual o João, aos pés da cruz. Quando Jesus falou assim, ô João, essa é sua mãe agora. Ô Maria, esse é seu filho agora. Ele podia estar lá junto. Me perdoe, e receberia o perdão. Mas não, ele foi procurar alento para a alma dele, descanso para a alma dele na morte. Não faça isso, irmão. Os dois varões falaram assim, ô mulheres, por que vocês estão procurando ele aqui, lugar de morte, onde estão os mortos? Ele vive, esqueceu do que ele falou na Galileia. Caramba, hoje é o 3º dia. Vamos Maria. E as Marias correram. E foram buscar Jesus onde ele realmente estava. E descobriram que ele estava vivo. Aqui, passando por aflição, o salmista, eu não vou continuar lendo os salmos, mas o salmista vem falando, bom, peraí, o Senhor vai mostrar sua maravilha para os mortos? Os mortos vão se levantar, eles vão te louvar? Então, não é na morte, é na vida. Ele fala, eu vou anunciar, vai ser anunciada a sua benignidade na sepultura? Não, depois que eu estiver lá, eu só vou esperar a eternidade. Quem foi para a sepultura vai esperar a eternidade. Eu não vou conseguir pregar se eu estiver lá. Fidelidade na perdição, se eu estiver no pecado, não tem que mostrar. Como é que eu vou mostrar a minha fidelidade a ti se eu estou no pecado, na perdição? Saber se são tuas maravilhas nas trevas? Claro que não. Se eu estou nas trevas, tem que sair de lá primeiro. Como é que eu vou mostrar as maravilhas de Deus na minha vida se eu estou nas trevas? Eu não tenho nem o que falar, tenho que ficar quietinho na minha e me arrepender primeiro, para depois mostrar como Pedro mostrou. O Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, então ele também traz Jesus. Mas diferente do Judas, ele se arrepende. E logo depois ele já está curando aleijado, já está ressuscitando mortos, já está fazendo o que Jesus fazia, muito usado por Deus. As pessoas acreditavam que até a sombra do Pedro podia curar, de tão poderoso que era aquele homem na força de Jesus. Mas por quê? Ele também traiu, porque ele procurou a vida depois que ele errou. Irmão, procure a vida. Não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua mente, não sei como é que está a sua vida, mas se você está meio para baixo, procure a vida.
Creia que Jesus tem o controle de tudo nas mãos dele. Ele sabe por que ele faz as coisas. A gente às vezes não entende os desígnios do Senhor. E nessa hora começamos a ouvir várias vozes, mas só tem uma para ouvir. Não tem várias vozes, tem uma só. Quer dizer, tem várias vozes, mas você tem que ouvir uma só, que é a voz dele. Lembre-se das revelações, lembre-se das palavras. Peça a ele para te lembrar. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma revelação. E antes de entrar em desespero, lembre dessas revelações. E se você não tem, peça a ele uma, poxa. Hoje ele deve estar te dando já aqui agora uma revelação para você mudar a sua história, mudar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Isso aqui é bem conhecido. Já vou terminar já. Como eu falei, hoje não dá para demorar muito. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, o boi que trabalha. Não feche a boca desse boi, deixa ele trabalhar. E ele fala assim: digno é o obreiro do seu salário. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Hoje pedir o Jó para acordar cedo dá nisso. O Jó vai apresentar hoje 7 horas, né? Então, nesse curso das Céfalas, vai apresentar, esse ano vocês vão apresentar 7, 9 e meia e 18 horas. O dia todo vocês vão apresentar alguma coisa. Mas pedir o Jó para acordar cedo dá nisso. Eles acordam, mas não acordam. Entendeu? Acorda, mas não desperta. A Jéssica vai ser. Está dormindo em pé. Bom, 1 Timóteo 5,18 então. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Você já ouviu falar que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, vamos lá. Digno é o obreiro do seu trabalho, do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário, certo? O salário do pecado é a morte. Então eu tenho que saber para quem eu estou trabalhando. Certo? Porque o Senhor, para quem eu estou trabalhando, Ele vai me pagar. E na hora, se eu não estiver realmente trabalhando para o Senhor como deveria trabalhar, o meu salário vai ser a morte. Aí vai ser depressão, doença, enfermidade, separação, vícios, pecados. Tem gente que não consegue parar com ninguém. É um espírito de prostituição tremendo. Cada mês, a cada 3, 4, 5, 6 meses está com uma pessoa diferente. Tem gente que não precisa nem disso tudo. E quando eu falo estar com uma pessoa, estou falando dentro de casa, já morando e tudo. Parece marido e mulher. É uma vida sem sossego. Tem gente que não consegue prosperar de jeito nenhum, por mais que trabalhe e ganhe bem. Está sempre na miséria. Embora ganhe bem, está sempre na miséria. Tem gente que ganha bem, mas está sempre enrolado. Você vai ver a vida da pessoa, está sempre com rolo. De vez em quando tem alguém querendo até matar a pessoa. Para que entrar em rolo? Só para ter o quê? Um pouquinho a mais? A pessoa, para ganhar um pouquinho a mais, ela entra em cada rolo. Se envolve com cada pessoa, com cada situação. Eu tenho que saber para quem que eu estou trabalhando. Eu sou digno do meu salário. Mas tá, tudo bem, mas quem vai pagar meu salário? É o pecado? Ele vai te dar um salário, é a morte. É o mundo que vai me pagar meu salário? Eu estou trabalhando para o céu ou para a terra? Para o céu. A gente está aqui trabalhando para ter a eternidade. Para ter a vida eterna. Amém, Jesus? É para isso que a gente está trabalhando, para a vida eterna. Uns aqui vão ter
humanamente falando, uns vão ter condição maior, Deus abriu uma porta, vão ter condição melhor, outros menor. É outra coisa. Eu estou falando da sua vida espiritual. Você tem que saber para quem você está trabalhando. Você não vai encontrar Jesus em um copo d'água. Você não vai encontrar Jesus em um ritual religioso. Você vai encontrar Jesus na palavra. Ô mulheres, por que vocês estão procurando Jesus aqui? Entre os mortos. Os mortos não louvam a Deus, não. Jesus já está louvando já aí. Você está aqui procurando entre os mortos. Vai, ele não falou na Galileia que ele estaria ressuscitando no terceiro dia? É verdade. Então pronto, vai embora, sai daqui. Irmão, tem muita gente procurando Jesus no lugar errado. Na coisa errada, na pessoa errada, no costume errado, na prática errada. Amém, irmãos? Vai receber o salário depois. O trabalhador é digno do seu salário, mas para quem que eu estou trabalhando? Para o mundo ou para o céu? Para a eternidade com Cristo ou para a eternidade sem Cristo? Para o céu ou para o inferno? Para quem que eu estou trabalhando, afinal de contas? Com confusão, com fofoca, com xingamento, com mentira, com prostituição? Como é que eu vou? Não dá, irmão. Vai receber o salário. Uma hora o salário vai chegar. Eu preciso lembrar que o meu Senhor ressuscitou. Amém? Que Ele não está entre os mortos. E que o morto não consegue louvar a Deus. Eu preciso buscar vida. Eu preciso viver para louvar o meu Senhor. Eu vou fechar aqui porque já tem gente fechando os olhos. Atos 17. Eu sei que ontem, família, churrasco, peixe, não sei o que você comeu ontem. Tem uns que comem peixe, outros comem churrasco. Tem gente que passa a semana toda comendo peixe. Meu Deus, é sardinha frita, cozida, assada, corvina, não sei das ondas, corvinota, não sei o que, inventa. A semana toda, né? A carne tinha até que cair de preço nesses dias. Mas não cai não, cresce. Está amarrado. Atos 17, versículo 30 e 31. Só isso. E eu vou fechar aqui agora. Tá bom? No 30 diz assim, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Está anunciando a quem? A quem? Todos os seres humanos. Não tem desculpa então, irmãos. O anúncio é para todos os seres humanos. Homens aqui é sentido genérico da palavra. Todas as criaturas, todos os seres humanos. A todos os homens ele anuncia. Em todo lugar. Então não tem desculpa. Em qualquer lugar. Ele está anunciando. Que se arrependam. E aí, Judas ou Pedro? Vai se enforcar ou vai se arrepender? Os dois traíram Jesus. Um se arrependeu, virou líder. O outro meteu a corda no pescoço, se enforcou, perdeu a salvação e abriu mão da vida. Não vai procurar Jesus em lugar de morte, em dúvida, em medo, em confusão, em intriga, em chateação. Você não vai achar Jesus aí. Você tem que vencer isso. Tem que se arrepender, Senhor. Eu passei por isso e blasfemei. Falei, por que Deus, o Senhor não... Por que Deus... Jesus, eu estava nervoso, eu estava nervosa, desculpa. Se arrependa. A diferença vai estar aí. A diferença vai estar aí. Um traiu e morreu, o outro traiu e viveu. E viveu bem. Foi muito usado por Deus. Ele quer que todos se arrependam. E não tem desculpa, irmãos. Ele fala, ele não leva em conta o tempo da ignorância, não leva, mas ele anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Está sendo anunciado, você tem que se arrepender. 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos. Como? Ressuscitando dos mortos. Jesus vai voltar para julgar a todos nós. Ele deu certeza de que isso vai acontecer. Como?
ressuscitou Jesus. Mulheres, por que vocês estão procurando ele aqui entre os mortos? Ele vive. Vocês esqueceram do que ele falou lá na Galileia? Ah, lembramos. Então sai daqui. Isso não é lugar para você. Tem lugares que não é. Tem pensamentos, tem ensinamentos, tem culturas que não é mais para a gente, irmão. Por que o crente insiste em ficar nesses lugares, em crer desse jeito, insiste em pensar desse jeito? Não é mais para a gente. Você não vai achar Jesus entre os mortos. Ele ressuscitou. E Ele vai julgar todos nós um dia. Só que antes, está sendo avisado a todo mundo, a todos os homens, que se arrependam. Pode se arrepender da sua incredulidade, da sua dúvida, do seu medo, da sua tristeza. Se arrependa do seu pecado, do seu conceito errado de Deus. Se arrependa de tudo que você entende que não está de acordo com a palavra dele. Porque uma hora, esse varão que ele já anunciou que vai voltar, que ele ressuscitou, que você sabe que é Jesus Cristo, ele vai voltar e ele não pode pegar você de surpresa. A gente não sabe o dia e a hora, mas ele não pode pegar a gente de surpresa. Ele tem que pegar a gente como verdadeiros adoradores, como uma noiva ataviada, preparada para o seu noivo, cheio de azeite. Não pode faltar azeite para a gente. A presença dele, a palavra dele, a revelação dele sobre a nossa vida. Amém, pessoal? Se você tem que lutar sobre alguma coisa ou trabalhar para receber um salário, que seja para você trabalhar pela sua eternidade, pelo reino dos céus, e você então vai viver muito melhor aqui na terra, com muito mais tranquilidade. Você vai conduzir sua vida no nome de Jesus. Porque você sabe, esse reino aqui não é para você. É para você reinar sobre ele, mas não é para você. Seu reino está lá no céu. E é para lá que Jesus vai levar a gente. E é por isso que ninguém acha e nem achará os restos mortais dele. Amém? Nem achou no passado e nem vai achar agora em tempo nenhum. Todos os grandes profetas, que a partindo dele se formou grandes religiões, estão lá, mortos com seus restos. Menos o nosso. Porque o nosso era o próprio Senhor. Coloque isso no coração, não deixa mais nada desviar você do Evangelho. E nem entristecer você. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Vamos orar agora em nome de Jesus.